Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui hoje para deixarmos um momento de reflexão a respeito de línguas, do dom de línguas estranhas. Eu tive pesquisando aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No vídeo anterior nós falamos sobre Atos 2, as línguas estranhas de Atos 2. Fizemos até uma pergunta se ali as línguas faladas tinham sido uma língua de homem, humana, ou uma língua angelical. Amém? Se você não assistiu, assista esse vídeo lá que nós postamos aí alguns dias atrás. E hoje nós vamos falar para que serve a língua estranha e para quem é direcionada o dom de línguas. Mas vamos ver se eu posso usar essa língua durante o culto. Será que eu posso ir falar com alguém falando em línguas? Será que toda a igreja pode falar em línguas ao mesmo tempo? Vamos ler aqui a necessidade de uma ordem no culto. Parece que estava tendo um conflito nessa igreja de Corinto, na qual Paulo relata, dá esses conselhos. E ele vai falar que tinha que ter uma necessidade de ordem no culto. Olha só, o verso 26, eu estou lendo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o verso 26 agora. Olha, que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tenha salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Você já entrou em uma congregação, em uma reunião, onde estão todos falando em língua estranha? Já viu isso? Ah, o irmão Eliosmar, o senhor tá falando aí das igrejas pentecostais. Não, a igreja que eu congrego, o ministério pentecostal. Porém, tem muitos abusos, nós sabemos que tem. Muitas pessoas que abusam disso, acabam falando coisas que não entendem, saem falando, entregando revelação em língua estranha. E acaba não tendo esse contato, esse conhecimento com a palavra de Deus. Que Paulo vai dizer, se alguém falar em língua, faça-se por 2, no máximo 3, e por sua vez que haja intérprete. Ou seja, se eu falar em línguas na igreja, para que todos ouçam, é no máximo 3 irmãos falando em línguas. E que tem que haver um intérprete para interpretar, porque a igreja precisa ser exortada. Foi o que nós lemos lá. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A igreja precisa ser edificada. Então, se eu falar em línguas, eu preciso que tenha o quê? Intérprete. Se contudo não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha só que coisa interessante. Se eu falar em língua na igreja, eu preciso falar e que haja intérprete. Não pode ser todas, não pode ser a igreja. Eu não posso orar para que toda a igreja fale em línguas. Infelizmente, hoje nos nossos dias tem igrejas que oram, não, vem aqui, você vai receber o Espírito Santo hoje e você vai falar em línguas. Não! Capítulo 12, nós vimos claramente que Paulo, ele dá uma lista dos dons. E as línguas estranhas é um dom. Nem todos têm. Ele diz, eu quero que todos falem, mas eu quero também que profetizem. Ou seja, Paulo ele vai falar que não é todos, não são todas as pessoas que falam em línguas. Isso é um dom para cada um. Deus deu um dom. E o dom de língua é um deles. Se o irmão tem o dom de língua, ele precisa orar a Deus para que esse dom, ele venha interpretar esse dom que ele tem. As línguas estranhas ele precisa interpretar. Então, quando nós vemos numa reunião toda a igreja falando em língua estranha, está totalmente fora de contexto, fora daquilo que Paulo ensinou aqui. Ah, irmão, então e agora? Para que serve a língua? Para que a língua estranha? O porquê falar em língua estranha? Capítulo 14, o verso 22, é onde que eu disse que nós voltaríamos. E aqui está, ó. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para o incrédulo, mas para os crentes. Aqui Paulo termina o texto assim, dando um parecer muito especial. As línguas estranhas, ela precisa alcançar o descrente. Ela precisa alcançar não a igreja,
Porque a língua não é um sinal para os crentes, e sim para o incrédulo, sim para o não crente. Peraí, irmão, como que eu vou falar em língua para um... Aí é que está o problema. Você vai ter que falar em uma língua que a pessoa entende. Eu não posso chegar lá e soltar uma rajada de língua estranha, como falam muito por aí, e a pessoa não entendeu nada do recado que Deus queria dar para ela. Então é preciso que você alcance alguém falando em línguas que a pessoa entenda. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Eu quero pregar para alguém, só que essa pessoa, ele é um inglês, por exemplo. Eu não sei falar inglês, mas o Espírito Santo pode me capacitar e eu falar na língua inglesa, falando com inglês, falando com japonês, para que ele seja alcançado, que foi isso que aconteceu lá em Atos 2. Ah, irmão, mas o que Paulo está dizendo aí não é isso. Não é essa língua que está dizendo, porque Paulo fala no capítulo 13, né, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Nada disso teria. Mas isso, querido, nós devemos analisar esse texto. Paulo usa uma figura de linguagem que ele vai dizer ainda que. Esses ainda que, se nós formos considerarmos que Paulo falava uma língua dos anjos, nós também precisamos considerar que Paulo falava todas as línguas do mundo. Precisamos considerar que Paulo era um cara milionário, mega rico, que Paulo queria ser queimado, porque tudo isso está inserido no texto, se você ler na sequência aqui, quando ele vai falar do amor. Você podia ter tudo isso, mas se você não tivesse amor, nada faria. Então, todas essas línguas, as línguas estranhas que Paulo está dizendo, são línguas estrangeiras, uma língua que eu não conheço, não uma língua que eu saio por aí jogando ao vento, sem ter direção nenhuma e dizendo Deus está vendo, Deus está ouvindo. Não! Nós vimos aqui o verso 22 do capítulo 14, que ela é um sinal para os infiéis. Peraí, se é um sinal para o infiel, como que eu vou falar em língua para o infiel? Vou falar em língua para uma pessoa que não é crente. Simplesmente pelo fato de que o Espírito Santo vai te usar para falar em línguas para uma outra pessoa que não tem a tua língua. Eu, por exemplo, falo português. Óbvio, né? Mas se o Espírito Santo quiser que eu pregue para alguém e essa pessoa é um japonês, o Espírito Santo vai me usar e vai fazer com que eu fale japonês. Nossa, peraí, mas eu não estudei japonês? O Espírito Santo vai capacitar para que você fale. Alguém, eu tenho certeza, eu vou até deixar os comentários ativos aí nesse vídeo, você vai comentar, eu tenho certeza que muitas pessoas vão me questionar por isso aqui, mas isso é algo que eu entendo das Escrituras, que a língua, ela não pode ser, como Paulo diz, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, serei estrangeiro. Ah, irmão, mas Paulo fala que aquele que ora em línguas, né, como nós vimos aqui no capítulo 14, o verso 2, Paulo fala, pois o que fala em línguas, não fala aos homens, senão a Deus, com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Realmente, você já imaginou, eu que falo português, de repente você está numa congregação e alguém começa a orar em inglês do seu lado, começa a orar em uma língua que você não conhece, é um mistério para você. Puxa vida, o irmão está orando do meu lado, eu não estou entendendo nada, está só falando só ele e Deus. Só ele e Deus naquele momento. Então foi para isso, essas exortações que Paulo dá aqui no capítulo 14, para que tenha ordem no culto. É necessário, irmãos, que tenha ordem no culto. O culto não pode ser um culto bagunçado. Né? Hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus pelo ministério na qual eu congrego, né? Mas tem muitos abusos hoje em muitas reuniões onde todos começam a falar línguas, todos começam a rodopiar e a pular, a cair no chão. Nada disso nós vemos nas Escrituras Sagradas. Ah, irmão, é o poder. Não, calma aí. Se nós seguirmos um pouco o texto, Paulo fala no verso 32 do capítulo 14, ele diz que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o contrário. Se o Espírito Santo me toma, esse Espírito Santo eu preciso controlar ele, não é ele que me controla. Eu não posso sair dando tapa na cara dos irmãos, derrubando a cadeira, fazendo uma arruaça, porque as coisas de Deus, ele fala no 32, pois Deus não é um Deus de confusão. No 33, perdão, senão de paz.
como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, é preciso ter uma ordem no culto. Não pode ser um culto bagunçado. E aí, fica para você essa reflexão neste momento. Talvez você tinha dúvida a respeito das línguas, mas a língua estranha, ela é para alcançar o infiel. Aí sim, a profecia, no verso 22, parte B, diz que a profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Profetizar, falar de Jesus, levar o evangelho, é para falar de Jesus. Ah, irmão, mas espera aí, falar de Jesus também tem que falar para os não crentes. Sim, com certeza, eu falo de Jesus para outras pessoas que têm a minha língua. Porém, eu nunca tive a experiência, a oportunidade de pregar para uma pessoa que não falasse o português. Mas se um dia haver essa oportunidade e o Espírito Santo me incapacitar naquele momento, com certeza eu vou falar uma língua estranha na qual eu nunca estudei, mas fui capacitado pelo Espírito Santo para falar. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa reflexão. Coloque aí embaixo nos comentários o que você acha disso aqui. Pega a Bíblia, confere a sua Bíblia aí. Eu sei que você tem uma Bíblia em casa, se não tiver, consegue uma. Ou fala conosco aí que nós vamos conseguir uma Bíblia para você. Para que você consiga ter um entendimento do que Paulo estava dizendo aqui. Todos os conselhos que Paulo dá em 1 Coríntios, do capítulo 1 até o seu final ali, o capítulo de número 16, Paulo vai falar conselhos excelentes para a igreja. E esse é um dos conselhos que a igreja precisa adotar dentro da congregação. Precisa ter não pode ser um negócio bagunçado. Tem que ter ordem. As coisas de Deus precisam ter ordem. Amém? Então que Deus possa abençoar a tua vida. Se tem algum assunto aí que você, de repente, você queria que nós comentássemos aqui, coloque aí nos comentários aquilo que você tem dúvida, aquilo que você quer que nós venhamos falar futuramente aqui no canal, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Um forte abraço, beijo no teu coração, que o Espírito Santo possa cobrir a tua vida neste momento no nome de Jesus.